Oi pessoal, eu sou o Alessandro e hoje eu vou comentar esse quadrinho aqui, o número 11 da revista dos X-Men. Isso mesmo, eu sigo comentando número a número. Dessa vez demorou um pouquinho mais por causa da programação do canal, mas eu sigo número a número, né? Já encomendei o número 12, tá parado aí no correio. Na minha próxima compra eu vou comprar os números 13 e 14, né? Minha próxima compra aí na Panini, mas sigo comentando número a número, né? Esse número 11 é uma edição com vários encerramentos. Por quê, né? Porque aqui nós temos X-Men 6, Marauders 6, Excalibur 6, New Mutants, Novos Mutantes número 6, X-Force 6, Fallen Angels 6. Bom, é uma tradição que se consolidou, um costume que se consolidou em tempos mais recentes. Uma tradição de tempos recentes seria forçado, né? Mas um costume se consolidou em tempos mais recentes que os arcos tendem a ter aí até 6 edições. Alguns passam um pouquinho mais, mas é comum, né? 6 edições, isso dá um encadernadinho, né? Então, aqui, bom, edições número 6, nós temos alguns fechamentos, né? Nós temos alguns fechamentos aí. Inclusive uma série que termina aqui, não vai ter continuação, né? Bom, vamos lá, né? Dá para fazer um balanço agora, né? Assim, tipo, isso aqui é essas 6 edições que foram publicadas, desde o número 5 dessa mensal até agora, desses vários títulos, bom, isso já tem aí o que seria o equivalente a um encadernado, né? O encadernado mais comum lá nos Estados Unidos. Então dá para fazer um balanço melhor, né? Como eu já disse, eu estou gostando bastante da fase, mas isso não significa que eu ache legal cada uma das partes desse todo que está sendo montado aí, capitaneado pelo Jonathan Hickman, mas com vários roteiristas, né? Como bem ensinou o sociólogo Emile Durkheim, o todo é maior do que a soma das partes. Algumas partes podem não ser tão legais, mas o todo tem me agradado bastante. Vamos às partes, né? Vamos seguir a ordem da revista, começando com Carrascos, com o volume número 6 aí de Carrascos. É escrito pelo Gary Duggan, desenhado pelo Matteo Lolli e pelo Mário Del Pennino. Vamos lá, né? Nesse número 6 aqui nós temos o final da situação em Madripoor, né? É um final simples, né? Um final simples, pouco memorável, mas aqui não dá para dizer que há uma conclusão de arco, né? Não há assim, né? O que há sim é o final dessa situação nesse país e algumas consequências já plantadas, como a infiltração de um espião no grupo de mutantes para ver o que acontece em Krakoa, né? Ver o que acontece aí nessa companhia no Clube do Inferno, né? Essa infiltração do espião acontece. E o final da edição é um confronto entre o Sebastian Shaw e a Kate, bom, a antiga Kitty Pryde, né? E esse é o confronto entre um rei e uma rainha do Clube do Inferno. O Sebastian Shaw se revela aí o grande vilão da trama. Ele está mais preocupado com seus interesses que provavelmente com Krakoa. E eu achei isso bacana, sabe? Um vilão que se mantém vilão apesar da situação ter mudado. Porque parece, sei lá, a situação dos mutantes mudou, agora todos os mutantes vivem em harmonia. Não, não é isso. Sebastian Shaw está sendo uma prova de que a coisa não é assim. Carrascos, até esse momento, está sendo aquele arroz com feijão, que explora aí as relações comerciais de Krakoa com o restante do mundo. O final dessa edição aqui, ele é aquele final que deixa a gente bastante ansioso se nós achássemos que a coisa ia se concluir, né? Mas ia para esse caminho que está indicado. Mas, bom, eu acredito que não vá, né? A segunda história que está pela ordem que está na revista, né, é Excalibur. Excalibur é da Tini Howard e desenhada pelo Marcus Tu. Assim, Excalibur é um dos títulos que eu menos estou gostando, né? E não começou assim, né? Acabou se revelando para mim um dos títulos mais fracos no passar das edições. Assim. Há muitas ideias legais, assim, mas o desenvolvimento não é bacana. São muitos personagens, olha só, a Capitã Britânia, o Rictor, a Vampira, a Jubileu com o filho, com o Shogo, o Gambit, o próprio Capitão Britânia, o Apocalipse, é um monte de gente, né? Fora os antagonistas. E esses personagens me parece que não são tão bem desenvolvidos. Assim. O próprio estado da Elizabeth Braddock agora, como Capitã Britânia, podia ser algo bacana e que, a meu ver, fica jogado. Assim. Há também uma tentativa de criar mistério que, ao menos para mim, né, só deixa tudo confuso. Assim. É uma pena, porque eu achei que o título começou bem.
Vamos então para a próxima história. A próxima história é Anjos Caídos, que termina aqui, eu vou dizer, felizmente, achei essa aqui a série mais fraca, deixa eu falar, os autores, é o Brian Hill no roteiro e o Simon Kudranski nos desenhos, né? O que acontece, né? A série acaba, acho que pior do que começou, né? Mais sem graça do que começou. O confronto final não é nada empolgante, tudo soa fácil demais. Vários personagens estão ali simplesmente porque estão ali. A equipe que a Psylocke criou, assim. A situação dela não é desenvolvida, né? Porque o que acontece, né? Antes a Psylocke e a Elizabeth Braddock eram uma só, porque a Elizabeth tinha assumido o corpo da Quanon. Agora elas foram separadas. Pô, isso tinha um potencial para fazer várias coisas legais. Isso não é trabalhado, né? A Psylocke tá lá como a Elizabeth está lá como Capitã Britânia, não sei se eu falei Elizabeth ou Psylocke, porque eu acabo misturando as duas, mas é Elizabeth. E aí quem ficou com o nome de Psylocke é a Quanon, que agora estava nessa sua história solo, que, bom, ao meu ver, realmente não ficou bacana. É uma pena, assim, é uma pena, porque esse estado dela, de alguém que recuperou o próprio corpo, recuperou a própria vida, podia render bastante. A história seguinte é Novos Mutantes, né? Tem roteiro do Ed Brisson e desenhos do Flaviano. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Novos Mutantes é um título que tem duas frentes. Uma que é escrita pelo Jonathan Hickman, que se passa no espaço, lá no Império Shi'ar, e outra que é escrita pelo Ed Brisson, que se passa na Terra. Essa edição aqui, ela conclui um arco dessa frente que se passa na Terra, né? Eles alternam. Uma edição fica com Hickman, uma edição com Brisson. Eu tenho gostado das duas frentes, e essa edição aqui foi um fechamento de arco que eu achei bem forte. Assim. Eu vou chamar esse arco de A Busca pelo Bico, né? Por esse mutante que apareceu na frase do Grant Morrison, e pela família dele. Um encerramento violento, sabe? Bem violento. Realmente algumas coisas aqui eu não esperava. Eu não esperava tanto que o grupo de vilões fez, né? Uma situação que aconteceu ali, nem o que alguns mutantes fizeram com a família do Bico, né, que movido por boas intenções, sabe? Eu achei bem forte esse final. Gostei de ter esses vilões agora que são organizações internacionais, né? Aqui no caso é um cartel de drogas, assim, né? O cartel Borren, que é vai ser um vilão aí, né? Essa fase dos X-Men, né? Próximo título, né? É X-Force. Deixa eu pegar para vocês, que é escrita pelo Benjamin Percy e desenhado pelo Stephen Segovia. X-Force é um título que eu tenho gostado, apesar de algumas derrapadas, como em número anterior o Wolverine decepado e lutando mesmo assim, depois juntaram ele, aquilo, pô, o negócio ficou feio, a tentativa de dar um tom épico, mas ficou mal feito, assim, né? Mas é um título que eu acho interessante, que ele mostra um lado sujo da ação de Krakoa no mundo. É uma equipe que ela surge a partir da morte do Charles Xavier. Sabe que em Krakoa ninguém morre definitivamente, mas ela surge a partir desse contexto, né? É uma equipe de inteligência, um pouco macia aí dos mutantes, né? E nessa edição nós vemos o trabalho dela em um outro país, assim, né? Que até certa razão, algo que poderia ser uma ameaça, Krakoa, mas os meios, assim, a gente pode pegar que são até desproporcionais, né? A gente tem aqui talvez a desestabilização de um país pelo bem dos mutantes, sem se importar tanto com esse país, né? Pelo menos na leitura que eu fiz. E o Fera é quem está sendo essa pessoa dos fins justificam os meios, assim, né? É o Fera que está meio assim, mas a gente está vendo, é um título que mostra, né, que essa fase do Hickman à frente dos mutantes não está tanto uma fase assim de, sei lá, lado bom, lado mal, luz e trevas, né? São muitos tons de cinza, né? São muitos tons de cinza. E esse título é um dos que mais explora isso. Ao fim dessa edição aqui nós temos a cereja do bolo, que é os X-Men, escritos aí pelo Jonathan Hickman. Os desenhos são do Lenny Yu. Deixa eu só conferir se permanece o Lenny Yu, né? Posso estar falando bobagem, não estou achando aqui agora a referência. Mas eu acho que sim. De todo modo, nós temos aí como eu disse, a cereja do bolo, né? A melhor história, né? Não, perdão, esse número é do Matteo Buffagni,
Bufani, não sei se é assim que se pronuncia, né? Cara, é uma edição toda focada na mística. O Hickman tem feito isso, né? One-shots, assim, né? E é a edição que até agora mais conversou com aquela minissérie original lá, com aquelas minisséries originais, Powers of X e House of X, que deram o start dessa fase, assim. E a posição da mística ficou muito interessante, assim, ficou muito interessante. Ela realmente, vamos colocar assim, né? Krakoa não realiza aquilo que ela esperava de Krakoa. Quando eu falo Krakoa, nação mutante, né? O Xavier e o Magneto. E eles têm um motivo para não realizar isso, que ela não sabe o qual. E isso gera frustração nela, gente, e é a mística, né? Parece que Krakoa está gerando, né, os seus próprios antagonistas dentro de Mutantes. E ver a mística trabalhada assim é muito legal. Porque a mesma coisa que eu falei de Sebastian Shaw, né? Não é bom, agora tá... Por que agora todo mundo tá amigo? Peraí, né? E aqui não é porque a mística quer ser má, não. Ela tá fazendo o que pedem, né? Só que há uma demanda dela que é bem legítima aos olhos dela e que Krakoa tá realizando para um monte de gente e para ela não, né? Krakoa pode estar criando os antagonistas para derrubá-la, assim, né? Esses one-shots do Hickman têm sido bem legais, só tem complexificado a situação. Bom, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento disso, né? Mas por enquanto a coisa tá bem legal, assim, tá? Eu tenho achado muito bacana, né? Enfim, tá aí o meu olhar sobre os diversos números 6 que compõem X-Men 11. Por que número 6? Pra galera que não sabe, né? Até o número 4 foram publicadas as duas minisséries, né? A partir do número 5 começaram a lançar as revistas mensais. Começaram a lançar as revistas mensais, né? Teve 3 números, de números 1 na número 5, né? Das edições americanas, número 5 brasileira, e outras 3 edições na número 6 brasileira, né? Porque esses números 1 eles tinham mais páginas. A partir do número 7, a número 7 foi todas número 2, a número 8 todas as número 3, número 9 todas as número 4, bom, e assim sucessivamente, pelo menos até aqui, né? Próxima edição vai mudar um pouco isso. Mas tá aí, o meu olhar. Você segue lendo, desistiu, tá gostando, não tá gostando, concorda comigo que o todo é maior do que a soma das partes, não concorda? Bota aí nos comentários, não esquece de curtir, de compartilhar o vídeo também, do link da Amazon, caso você vai fazer uma compra nessa loja, se usar o link que tá na descrição, ajuda demais o canal se manter a melhorar. Vou deixar tanto o link geral, quanto o link para a revista dos X-Men, que é vendida lá. Tem também o cupom da loja da editora Novo Século, né, que é uma outra coisa, não é X-Men, mas é parceria do canal também. Caso você queira um livro ou um quadrinho dessa editora, o cupom dá 30% de desconto, tá na descrição, Mini HQ. Caso você use esse cupom, tem que se cadastrar na loja primeiro antes de usar o cupom, você ganha 30% de desconto e ajuda também o canal. É isso, minha gente, valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.